Você precisa de alavancagem patrimonial. E ninguém vai te dizer isso por conta do conflito de interesses que existe nos bancos e nas corretoras de investimento. É o seguinte, olha para o lado. A maioria das pessoas que você considera bem resolvidas financeiramente ou que têm sucesso financeiro reúnem duas características. A primeira delas, a renda alta, e a segunda é que essas pessoas, via de regra, têm um padrão de gastos controlado. Normalmente, o padrão de vida custa menos do que a renda média. Se você olhar a lista da Forbes, que reúne as pessoas mais ricas do mundo, você vai ver que quase todas as pessoas compartilham uma característica comum. Elas empreendem, elas são sócias de negócios. No entanto, empreender é algo pouco replicável por uma série de motivos. É super pessoal e envolve muitos riscos. A gente conhece as histórias de grandes empresários que ficam ricos, mas também conhecemos muitas histórias de pessoas que quebram. E aqui que as pessoas erram. O único ponto replicável para construir patrimônio sem expor sua família a grandes riscos chama-se alavancagem patrimonial. Não é o empreendedorismo a resposta por conta das características que eu comentei. Principalmente se você já passou dos 35, 40 anos. Do ponto de vista da técnica do planejamento financeiro, nesse ciclo de vida, você tem bastante tempo, mas esse tempo é menor comparado a quem está ainda no início ali da sua idade produtiva. E esse é um dos principais pilares de uma estratégia de planejamento patrimonial sólida, sendo que tem uma pegadinha. Olha só, se ter alguma estratégia de alavancagem é importante, como que faz isso? A forma mais inteligente de fazer é através de imóveis. Agora, se isso faz sentido, por que eu nunca ouvi nada parecido do meu assessor de investimentos, do meu gerente no banco, do meu consultor até, né, se você tem um consultor financeiro, e sobretudo dos gurus na internet, por causa do conflito de interesses. O brasileiro médio não acessa as melhores oportunidades imobiliárias. As pessoas acham que comprar na planta é fazer bom negócio, quando na verdade isso não é necessariamente verdade. Como exemplo, algumas incorporadoras grandes adotam um regime de vendas onde os investidores financiam apenas o custo da obra. Isso faz com que eles acessem um preço mínimo para investir em imóveis, menor inclusive do que os preços normalmente praticados nas vendas na planta. Óbvio que esse tipo de oportunidade fica restrita aos investidores maiores, né? Ou seja, e às vezes não necessariamente maiores, mas aqueles que têm relacionamento próximo com os sócios, os donos das construtoras. Vamos supor que você tivesse acesso a esse tipo de oportunidade. Primeira pergunta é, isso é para todo mundo? Não. Para começar, é fundamental que isso seja, esse tipo de investimento seja feito considerando um percentual responsável do teu patrimônio. Precisa ser acompanhado por mecanismos de proteção e o ideal é que seja feito com um profissional independente. Sobretudo se você depende da alavancagem financeira para dar as primeiras alavancas ali de fato, né? Pegando aqui a origem da palavra, ou seja, para formar patrimônio. E assim, eu estou no mercado financeiro no Brasil há 12 anos. Uma das minhas empresas já formou mais de 2.000 planejadores financeiros. E eu não conheço nenhuma consultoria que oferece isso para os seus clientes investidores individuais. Por quê? Simples. Uma consultoria convencional deixa de ganhar dinheiro quando o investidor reduz o patrimônio investido para adquirir, por exemplo, um imóvel. E a gente pode replicar isso para a relação das assessorias, dos escritórios de investimentos e até mesmo os gurus na internet. Não deveria ter uma disputa entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro tradicional. Eles se complementam, mas tem. Por quê? Conflitos de interesses. Estes profissionais, na média, estão mais preocupados com os bolsos deles do que com o seu. E aí, se você chegou até esse momento do vídeo, que bom. Por quê? O que acontece quando as pessoas conhecem um modelo alternativo chamado de Wealth Planning, que nada mais é do que o planejamento do seu patrimônio, a construção da riqueza. Esse, inclusive, é o modelo de assessoria financeira ou gestão patrimonial, se você preferir, mais popular nos Estados Unidos, que continua sendo uma grande referência para o mercado financeiro. E que ele leva também em consideração a estratégia de alavancagem. O que acontece quando as pessoas conhecem esse modelo? Elas ficam céticas. Será que funciona? Será que é o meu caso? Funciona muito bem, por exemplo, para quem tem uma renda maior do que R$10.000, mas ainda não formou seu primeiro R$1 milhão investidos. E se por acaso for o seu caso, talvez você se sinta como eu falei. Será que funciona para mim? Pois bem, se é o seu caso, eu tenho um convite, sem risco,
sem cadastro, sem custo. Eu conheci essa metodologia de planejamento financeiro quando eu trabalhei nos Estados Unidos pela Deloitte em 2011. Ao longo do tempo foram muitos ajustes, muita pesquisa, muito estudo e muitas famílias atendidas para chegarmos no estado da arte do planejamento financeiro holístico aqui no Brasil para brasileiros. Nosso modelo é único porque ele é o único que oferece 4 pilares. Planejamento financeiro patrimonial holístico, ou seja, não dá só para olhar para investimentos, tem que olhar para alavancagem, mas também para seguros, para orçamento, para crédito, quando essas coisas se fazem necessárias. Proteções ao melhor custo-benefício, para não permitir que os imprevistos prejudiquem sua família. Gestão de investimentos, sim, mas não no modelo que normalmente se oferece gestão de investimentos no Brasil, onde as pessoas querem ganhar mais comissão, mas naquele que é o modelo mais bem sucedido do mundo, que começa pelo que nós chamamos de FII fixo, tá? A gente explica isso nessa reunião, já vou falar de novo dela, e um estudo das possibilidades e da necessidade de alavancagem patrimonial para aumentar suas chances de multiplicação de capital no curto e médio prazos. Até porque para a maioria das pessoas, a conta mágica lá de separa 5%, 7%, 10% da tua renda, um pouquinho todo mês e tal, e daqui a 30 anos você vai ter lá para te ajudar na aposentadoria. Primeiro que se você fizer a conta correta, muitas vezes não para de pé. E segundo, que quando você coloca um elemento comportamental, no meio do caminho, você tem imprevisto, você quer comprar uma casa, você quer fazer uma viagem, você tem filho, e aí a matemática não para de pé. Então meu convite é você tocar no link que aparece aqui abaixo, responder pouquíssimas perguntas para que a gente avalie se é para você. Agora, se você tiver o perfil, meu time vai entrar em contato contigo e marcar essa consultoria express. E desde já eu te adianto que ela funciona muito bem para quem se preocupa não só com si mesmo, mas com os sonhos da família. Então, se você se considera o guardião ou a guardiã desses sonhos, não deixa de preencher esse pequeno formulário e eu espero te encontrar em uma dessas reuniões.